Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós estamos diante da Tua presença. Esta palavra, Senhor, ela é viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Senhor, que a Tua igreja receba esta palavra, que eles não olhem para mim, mas que eles olhem para o dono da palavra, para o dono das Escrituras, que é Tu, Senhor. Eu apenas estou aqui para ministrar o que o Senhor colocou ao meu coração, mas eu não sou a peça-chave desta noite. A peça-chave desta noite é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Semana passada, nós lemos no Salmo no capítulo 37, que dizia assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E aí nós falamos um pouco a respeito da ordem de confiança no reino de Deus, na lógica do reino de Deus a respeito de confiança. Porque na nossa vida nós temos a lógica de confiar, depois entregar e depois ver se as pessoas vão fazer algo por nós. Primeiro nós pedimos provas, depois nós entregamos e depois nós queremos ver as coisas acontecerem. Mas aí eu disse na semana passada, segundo o salmista, diz assim, que a lógica no reino de Deus não é essa. A lógica é: primeiro se entrega, porque essa entrega vai gerar confiança, e a sua entrega com a confiança vai gerar o agir de Deus. E aí nós falamos até de Pedro, quando Pedro estava na tempestade, e ele viu Jesus andando sobre as águas, e Jesus falou para ele assim: vem, Pedro. E ele não pediu prova nenhuma de que Jesus ia mantê-lo sobre as águas, que Jesus ia mantê-lo em segurança. Ele simplesmente disse assim: bom, se Jesus está me chamando, eu vou. Ele se entregou, aquela entrega gerou confiança e Deus agiu porque Pedro andou sobre as águas. Mas sabe, durante a semana eu fiquei pensando algumas coisas a respeito da palavra que eu ministrei, e eu falei assim: está faltando alguma coisa, porque eu percebo, quando eu converso com algumas pessoas, elas dizem assim: não, Gustavo, eu confio em Deus, eu sei que Deus irá fazer algo, eu sei que Deus irá fazer alguma coisa se eu entregar, eu sei que Deus não me deixará afogar se eu pular no mar, eu sei que Deus não me deixará sozinho. Mas mesmo as pessoas sabendo que Deus não as deixará, elas não conseguem se entregar. Tem gente que tem a maior certeza do mundo, ela fala assim: eu sei que eu vou ser feliz se eu viver o que Deus tem para a minha vida, mas eu não consigo me entregar. Eu não sei me entregar. Tem algumas pessoas que elas têm dificuldades em se entregar, porque, sabe, às vezes casamento eu nunca passei por isso, mas eu não quero também passar por esta fase, eu quero ter a certeza absoluta. Mas há pessoas que elas estão namorando e elas estão noivas e elas ficam assim: eu não sei se eu quero casar. Às vezes elas até sabem assim: aquela pessoa vai me fazer feliz, mas eu não consigo me entregar, eu não consigo dar a minha vida a esta pessoa, eu não consigo. E aí elas desistem do casamento. Elas iam ser felizes, mas elas falam assim: não, eu não quero me entregar, não é a hora, eu não vou me jogar nessa história. E aí eu fiquei pensando algumas coisas e orando, e eu falei: Deus, por que nós temos tanto medo? Por que nós
Por que que nós não queremos nos entregar? Por que que nós temos dificuldade de nos entregar às coisas que são tuas, ou às nossas vocações, ou aos nossos sonhos? Por que que mesmo a gente sabendo que o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor sabe o que é melhor para os seus filhos, a gente não consegue fazer, ou a gente tem dificuldade de fazer? E aí a primeira resposta, são só 2 respostas, hoje vai ser bem rápido. A primeira resposta que eu ouvi de Deus foi talvez a mais dura. Nós não nos entregamos porque nós não queremos. Nós não nos entregamos simplesmente porque nós não queremos. Eu vejo na história daquele jovem rico, Jesus, ele diz assim, percebe essa história, porque ela é muito interessante, apesar dela ser falada, é uma das histórias que acho que a nossa igreja mais ama de ministrar sobre. A gente já ouviu de tudo sobre essa história, mas eu estava pensando nela de novo. E a história fala assim, que esse menino, ele chega para Jesus e fala assim, como eu faço para ganhar a vida eterna? Quando ele diz isso, subentende-se que ele confia que Jesus sabe dar a resposta, e que ele quer a vida eterna, e que ele sabe que Jesus pode dar a resposta da onde está a vida eterna, porque senão ele não perguntaria para Jesus. Se ele pensasse que Jesus não soubesse, ele não perguntaria, mas ele para Jesus no meio do caminho e fala assim, Jesus, como que eu faço para ganhar a vida eterna? E aí Jesus fala, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir os mandamentos. E aí aquele menino fala assim, Jesus, isso daí está tranquilo, isso daí eu já faço. Aí Jesus fala para ele assim, então faça o seguinte, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e depois você me segue. E aí a palavra diz que aquele menino sai triste, sai cabisbaixo, sai triste, porque ele não consegue fazer. Mas a interpretação, uma outra interpretação dessa tristeza dele, não é que ele não pode fazer ou que ele não consegue fazer. A interpretação correta é que aquele menino não quis fazer. Ele sabia, então agora ele entendia que se ele entregasse todos os seus bens aos pobres, ele ganhava a vida eterna. E ele confiava de que aquele caminho era o caminho correto, porque era Jesus que estava dizendo. Mas ele quis? Ele não quis. Porque diversas vezes nas nossas vidas, às vezes Deus fala coisas para nós, ou coloca vocações em nossas vidas, e nós nos negamos de todo jeito. A gente fala, não, eu não quero, assim eu não quero. Eu fico imaginando se Pedro falasse, se Jesus estivesse do lado esquerdo do barco falando, pula, e Pedro falasse assim, não, mas eu vou pular do lado direito. Eu não quero pular do lado esquerdo, eu quero pular do lado direito. E se Pedro pulasse do lado direito, Pedro ia morrer. Simplesmente porque ele não estava aceitando aquilo que Jesus estava falando para ele. Ele não queria se entregar ao que Jesus estava pedindo a ele. Eu conheço um rapaz há muitos anos, um conhecido meu. E todo mundo fala, cara, trabalha com artes, você é muito bom em artes. Tudo que ele faz a respeito de artes é bom. Ele é um bom ator, ele é um bom pintor, ele pinta quadros, ele faz design, ele faz logotipos, ele faz coisas incríveis. Toda vez que ele começa a se render a isso, ele começa a subir na vida, ele começa a ter aquelas coisas que ele quis ter na vida, reconhecimento, etc. Mas é incrível, você conversa com ele e ele não quer ser um artista. Ele já abriu empresa, umas 3 empresas ele abriu, e sabe o que aconteceu com as empresas? Em pouco tempo faliram.
E ele já trabalhou em escritório e passa pouco tempo ele foi demitido. E Jesus está falando assim, cara, eu te vocacionei a falar de mim através da sua arte, a mostrar a beleza e a sua vocação e os seus dons através do que eu te dei a respeito de arte, mas ele simplesmente não quer. E aí quando ele pula no barco, que não é o barco da arte, ele morre afogado. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que se nós não quisermos nos entregar aquilo que Deus está falando para nós nos entregarmos, nós não chegaremos ao lugar que nós queremos. E aí é por isso que as pessoas, elas ficam nessa luta constante. Deixa eu falar até a respeito de mim. E o meu pai sabe, a minha mãe sabe. Cara, eu admiro algumas pessoas que tem histórias no Evangelho. Eu admiro alguns pregadores, que eu admiro assim mesmo. Chegou a pregação dele no YouTube, eu estou assistindo. Assisto todas. E eu queria ser igual a eles. E eu falava assim, Deus, eu quero ser igual a eles. Eu quero que o Senhor me use igual a eles. Eu quero falar para as pessoas que Ele fala, eu quero ser assim, assado e daquele jeito, mas sabe o que eu percebi? Que toda vez que eu pulava assim, no barco de ser igual a eles, eu afundava. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, Gustavo, não entendi nada do que você falou essa noite, e bom, estou indo para casa, tá? Obrigado, vou assistir uma pregação no YouTube e ver se eu sou abençoado por alguém. Mas quando eu comecei a aceitar o que Deus queria para mim, o jeito que Ele queria me usar, e o propósito em que Ele queria me usar, as coisas começaram a mudar. Sabe, as coisas começaram a mudar. E eu estava assistindo um filme, semana que vem nós vamos falar sobre ele. Estava assistindo um filme que dizia assim, a menina, eles estavam, passou domingo na Globo, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu não vai saber do que eu estou falando, eu assisto o Globo mesmo, tá gente, desculpa, se vocês acham pecado, eu assisto. O filme dizia assim, que estavam todos num terremoto, e toda a cidade estava indo para a direita, mas toda a cidade mesmo, todo mundo estava indo para um lado. E aí aí está a menina e mais dois rapazes, e a menina fala assim, não, vamos para a esquerda. Aí o rapaz, ele olha para ela e fala assim, desculpa, eu não vou. Eu vou para o lado para onde está todo mundo indo. Eu vou para o lado que está todo mundo indo, ali está mais seguro. Só nós vamos para aquele lado, não faz sentido. Aí o irmãozinho dele olhou para a cara dele e falou assim, quem sabia conectar um telefone para a gente ligar para os nossos pais? Aí o rapaz falou, ela. Aí ele falou assim, quem nos livrou também da morte passando fome, que achou comida, sabia onde tinha comida, em um lugar onde todos passaram? Aí o rapaz falou assim, ela. Aí ele falou para o irmão mais velho, então falou assim, então a gente tem que ir com ela, porque se ela já nos livrou 2 vezes da morte, ela sabe o que ela está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus fala para você, vai para esse lado, mesmo que tiver todo mundo indo para o outro lado, vá, porque Jesus sabe te livrar da morte, e sabe te levar para o lugar onde você precisa ir. Sabe, a palavra de Deus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele jovem rico, ele disse, eu não quero ir ao Pai, porque Jesus fala, só vem ao Pai a não ser por mim, outros caminhos não dão certo. Eu não sei o que você deseja na sua vida, eu não sei o que você sonha para a sua vida, eu não sei onde você quer chegar na sua vida, mas deixa eu te falar, qualquer caminho que não seja através
do Pai, indo para onde o Pai está pedindo, na vocação que o Pai está pedindo, na onde o Pai está pedindo para você fazer, você não vai chegar. Mas o dia que você disser não, eu não quero mais o meu caminho, eu quero o caminho do Senhor, eu vou entregar a minha vida ao caminho do Senhor, eu posso te dar a certeza absoluta que você não vai se frustrar, você vai chegar no lugar onde você precisa chegar. Mas você precisa se arrepender e dizer assim: não, Deus, hoje eu aceito o que o Senhor quer para mim. Hoje eu quero começar a desejar o que o Senhor quer para mim. Mas o segundo motivo, e talvez seja o mais forte, o que aflige mais o nosso coração é o medo. Nós às vezes queremos nos entregar, nós às vezes queremos fazer, nós às vezes queremos deixar de ir para a direita e ir para a esquerda, mas toda vez que a gente fala, agora eu vou, o medo nos barra. Essa semana eu conversei com alguém, e ele abrindo o coração, ele disse assim: sabe, eu tenho tentado viver o que Deus quer para mim, mas eu paro no medo. Eu paro quando, sabe, às vezes demora um dia e eu já quero parar, porque eu sinto medo de me decepcionar. E ele começou a dizer: olha, eu tenho medo de me decepcionar. Eu tenho medo de um dia chegar lá na frente e falar assim: poxa, eu perdi a minha vida. Poxa, eu gastei tanto tempo na minha vida tentando fazer isso, então eu não me entrego o suficiente. Então eu não me jogo de cabeça porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me decepcionar. Mas aí eu disse para ele assim, fica tranquilo, se entrega, porque aquele que começou a boa obra é capaz de cumpri-la. Você não precisa ter medo de se decepcionar, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é capaz de terminá-la. Sabe, se Deus falou assim: abre aquela empresa, e a empresa está indo de mal a pior, saiba, aquele que começou a boa obra é capaz de cumpri-la. Se Deus disse assim: sai daquele trabalho, aquele que começou a boa obra é capaz de cumpri-la. Aquele que disse assim: ore pelo seu filho todos os dias, ele é capaz de cumprir a boa obra. Mas nós também temos outro medo. Nós temos medo de sair da zona de conforto. E a zona de conforto é muito gostosa. A zona de conforto é a melhor coisa que existe. Hoje, acho que um dia se minha gerente ouvir as pregações que eu ministro aqui, ela vai ficar feliz, que eu falo toda semana dela. Vai falar assim: nossa, ele gosta de mim. Hoje a minha gerente voltou de férias. E eu acho que foi a melhor coisa do mundo hoje. A sensação de ver o carrinho dela chegando assim na porta da empresa, foi uma sensação de paz. Eu falava assim: Deus, Tu és bom. Ah, Senhor. Porque quando ela saiu de férias, meus irmãos, ficou tudo para mim. No escritório é eu e ela. Se ela não está, ficou tudo para mim. E eu fiquei: Deus, me ajuda, Senhor. E eu saí da minha zona de conforto, porque eu chego lá no escritório e já está aberto, já está tudo tranquilo, já está funcionando. Aí começou: Gustavo, então semana que vem você tem que começar a abrir o escritório.
Aí chega Gustavo acordando mais cedo, perdendo a hora, saindo desesperado de casa, dando dor de barriga, falando, meu Deus, tomara que o chefe não esteja lá, porque se ele estiver lá e eu não cheguei, vou levar bronca, e aquela loucura de falar, meu Deus, eu não sei fazer isso, como que eu faço isso? Aí para piorar a situação, o dono da empresa resolveu contratar um funcionário. Eu falei, meu Deus do céu, contratar um funcionário e cadastra ali, cadastra aqui, abre conta, faz isso, e eu não sabia fazer nada disso, fiquei seguindo os passos, passo a passo lá, não sabia fazer nada, me tirou totalmente da zona de conforto. E hoje, quando ela chegou, que eu pude sentar e fazer o trabalho que eu sempre faço, eu falei assim, glória a Deus. Mas sabe, é um glória a Deus meio fajuto, porque eu voltei à zona de conforto. José, a história de José é muito bonita. A história de José do Egito é bonita porque José começa a ter sonhos. José começa a sonhar, Deus começa a dar sonhos a ele. Só que é uns sonhos meio assim pesados. Eu não me imagino chegando para o meu pai, para a minha família, falando assim, ó, gente, se reúne na sala aqui, se reúne. Aí está todo mundo reunido, e eu olho assim e falo assim, pastor, pastora, pessoal, tive um sonho, vocês vão me adorar, vocês vão se prostrar diante de mim. Eu acho que eu também seria escorraçado de casa se meu pai não tivesse uma visão muito espiritual de que aquilo é de Deus. Imagina seu filho chegando falando assim, então, vocês todos vão se ajoelhar diante de mim, todo mundo vai se ajoelhar diante de mim, você vai falar assim, moleque, cala a boca, eu mando em você, você come da minha comida, do dinheiro do meu trabalho, então vai lá fazer a lição. Que é isso que pais fazem. Estou mentindo? É isso que pais fazem. Meu pai sempre contou a maior história, que isso nunca vai sair da minha cabeça. Ele falava assim, ele só olhava para mim e falava assim, quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. E eu falava assim, entendi, tá tranquilo, vou lá pro quarto, tchau, boa noite, gente. Mas José, ele sabe, então José tem uma decisão a fazer. José diz assim, eu entrego o sonho, ou eu fico quieto? Eu entrego aquilo que Deus falou para mim, ou eu fico quieto? Porque se eu ficar quieto, tudo continua como está. Eu sou o filho preferido, eu tenho a melhor capa, eu tenho a melhor vida, meu pai me ama, minha família me ama, eu estou tranquilo, eu tenho a melhor vida. Ou eu entrego o que Deus falou para eu entregar, e eu sofro as consequências e saio da minha zona de conforto. Sabe o que José fez? Reuniu a família, contou o sonho e foi ser escravo. Foi vendido como escravo. Ele sai total da casa dele, ele sai da zona de conforto dele, e agora ele começa a passar perrengues total, um perrengue total a respeito da vida que ele tinha antes. Aí ele vai para a cadeia, ele fica preso, e lá ele tem outros sonhos, mas se esquecem dele de novo. Mas sabe, um dia o rei precisa de uma interpretação de sonho, e aquele menino que foi vendido como escravo, porque saiu da zona de conforto, obedecendo ao que Deus disse a ele, agora ele se transforma em governador do Egito, e ele impera sobre o Egito, e ele pode abençoar toda a nação dele, toda a família dele, ele leva para o Egito, porque ele ouviu a Deus, ele foi honrado por Deus, porque ele não teve medo de sair da zona de conforto dele, da tranquilidade dele, e agora então ele é governador do Egito. Meu irmão, se você sair da sua zona de conforto, porque Deus mandou, pode ter certeza que você vai passar por um monte de perrengue, mas Deus vai chegar no final e falar assim, agora eu te coloco aonde eu queria te colocar, porque honra quem tem honra. Então você não precisa ter medo
de sair da sua zona de conforto. Porque o que Deus diz, Ele se responsabiliza. E semana passada nós falamos sobre vulnerabilidade. E muita gente também tem medo de ser vulnerável. A gente canta aquela música: Senhor, como eu dependo de Ti. Senhor, como eu dependo. Ah, Senhor, a minha vida é só dependente de Ti. A gente ora e fala: Deus, eu dependo, eu dependo, eu dependo. Mas na hora H, a gente faz tudo pelas próprias mãos. Porque nós temos medo de nos tornarmos vulneráveis ao agir de Deus. Sabe por quê? Porque a gente quer conduzir a nossa vida. A gente quer colocar ela para um lado e para o outro. A gente quer fazer o que a gente bem entende. A gente diz assim: eu sonhei com isso, eu vou fazer isso. Eu sonhei essa profissão, eu vou ter essa profissão. E a gente não quer se transformar em vulneráveis. A pior coisa que tem, eu acho que um dos maiores dilemas, é quando os seminaristas e missionários, eles precisam sair de casa, e agora a igreja falou assim: não vou te ajudar muito. Aí a família falou: eu também não vou te ajudar muito. E ele se transforma em dependente de Deus, vulnerável. Esses dias, sabe, tem um fundo, talvez uma certa razão, mas eu não consigo concordar. Eu estava conversando com um amigo e ele tem uma vocação pastoral e ele sabe que ele vai ser pastor. E eu falando com ele, ele falou assim: Gustavo, mas é que eu falei assim: mas por que você não se entrega mais, não se doa mais ao ministério, se você tem essa vocação? Aí ele falou assim: eu não quero agora, eu não posso agora, porque eu estou construindo a minha vida para depois eu ser pastor. Ele nunca vai poder falar sobre vulnerabilidade e confiança e dependência em Deus, porque ele primeiro construiu tudo, para depois viver o que Deus queria para ele. E o que Deus quer para nós é dizer assim: seja vulnerável, não tenha medo, confie em mim. Se eu disse para você se entregar, eu vou te carregar no colo. Sabe quando o filhinho se joga nos braços do pai? É assim. E nós não podemos ter medo de sermos vulneráveis, porque só os vulneráveis podem ver o agir de Deus por completo. E por último, e não menos importante, nós temos medo do amor. Todos querem ser amados, mas tem muita gente que tem medo de ser amada. Eu conheço pessoas que elas têm medo de serem amadas, porque quando o amor entra na nossa vida, as coisas mudam. Que quando a gente se sente amado, a gente começa a se sentir constrangido. Quando a gente começa a sentir que a gente é amado por alguém, sabe? Você já percebeu que o muito amor de uma pessoa às vezes nos incomoda? Você fala assim: cara, para de me amar, está enchendo o saco, está acabando comigo. Porque a pessoa, você olha, você xinga a pessoa e você recebe uma mensagem no WhatsApp: então, eu te amo. Aí você fala: cara, isso é insuportável. Eu canso de falar, sabe? Eu conheci uma garota, uma menina, e ela era minha amiga. E ela tinha saído dos caminhos do Senhor. E o que ela tentava conversar comigo, eu achava incrível isso, acho que
mas passa pela nossa cabeça. Sabe o que ela conversava comigo? Ela falava assim, eu dou todos os motivos, ela falou assim, eu oro, eu falo assim, Deus, para de me amar. Sabe por quê? Porque ela não se conformava de que ela fazia algo e Deus abençoava ela. Porque ela já tinha se desviado, ela não queria nada com Deus, ela não queria saber de Deus, ela queria ficar longe de Deus, mas Deus sempre mostrava para ela que Ele estava perto dela e que Ele amava ela, e Ele colocava pessoas para falar assim, eu te amo. A vez que eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, não sei se vai fazer sentido para você, mas olha, Deus te ama muito. Ela ficou brava. Ela ficou brava porque ela falou assim, eu não suporto o amor de Deus, porque me incomoda, eu não quero me entregar a esse Deus, mas como não me entregar se Ele fala toda vez que me ama? A história do filho pródigo, se ele ficasse perto do pai, o pai ia ficar falando assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, então ele precisa ir para longe, e tem muita gente que não consegue se entregar, porque não consegue ser amado, não aceita ser amado, mas eu quero te falar que o amor de Deus é a melhor coisa do mundo. Você não precisa ter medo do amor de Deus. Aí você fala assim, Gustavo, por que você está me falando isso? Se eu venho na igreja há 10 anos. Tem gente que vem há 10 anos e ainda não consegue ser amado por Deus. E não se entrega. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o amor lança fora todo o medo. Se você não consegue se entregar a Jesus, de uma maneira em que Ele está pedindo, no caminho que Ele está pedindo, na vocação que Ele está pedindo, no jeito que Ele está pedindo, numa conversão real, igual nós falamos a semana passada, talvez seja porque você ainda não se sentiu amado por Deus, você não se permitiu, porque a hora que você se permitir ser amado por Deus, o amor lançará fora todo medo, e você terá certeza de que aquele que te ama tem o melhor caminho para você. Quando a minha mãe fala assim, Gustavo, leva o guarda-chuva, eu tenho certeza que eu tenho que levar o guarda-chuva, sabe por quê? Porque eu aceito o amor dela, é por amor que ela fala, Gustavo, leva o guarda-chuva. Então eu até olho para o céu e falo assim, não vai chover de jeito nenhum. Eu vi na previsão do tempo, e às vezes nem chove, mas eu levo o guarda-chuva porque eu entendo que ela está fazendo por amor. Deixa eu te falar, você não precisa ter medo de se entregar ao amor de Deus. O amor de Deus é imutável, o amor de Deus é absoluto, o amor de Deus não pode atrapalhar a sua vida em nada. O amor de Deus é a coisa mais linda que um ser humano pode receber. O amor de Deus, quando aceitado no nosso coração, é o que traz paz, é o que traz alegria, é o que traz gozo no Espírito Santo, é o que traz identidade. O amor de Deus em nossos corações produz coisas que nada pode produzir. Quando nós nos sentimos amados por Deus, nós passamos a confiar na vida, a confiar no amanhã, a confiar no futuro, a confiar que Deus pode realizar todas as coisas, porque Ele é um Deus que nos ama. Mas você precisa aceitar esse amor. Você precisa dizer, Deus, eu não quero mais me defender desse amor. Deus, quando o Senhor disser que me ama, eu vou aceitar de todo o coração. E aí, você vai se entregar. E Deus vai agir. Deus vai agir. E é assim que eu quero terminar essa série de mensagens. Te dizendo que Deus é confiável, que Deus, Ele pode todas as coisas, que Deus tem um caminho de paz para você. O salmista diz no Salmo 23, guia-me a pastos verdejantes.
Se você se entregar hoje, lançar fora todo medo, toda dúvida, toda decepção, todo desejo de se manter na zona de conforto, se você lançar fora todo eu, você vai chegar a este caminho, você vai chegar a este lugar de passos verdejantes. Nós precisamos, nessa sociedade, nós precisamos de paz. E eu não sei qual que é o seu passo verdejante. Eu não sei se o seu passo verdejante é o sucesso na sua vocação. Eu não sei se o seu passo verdejante é a sua família reconstruída. Eu não sei se o pasto verdejante é a sua vida reconstruída. Eu não sei se o pasto verdejante é a paz que você tanto precisa. Eu não sei se o seu pasto verdejante é a vida do seu marido, da sua esposa ou do seu filho transformada. Eu não sei se o seu pasto verdejante é uma vida totalmente entregue a Deus. Você diz assim, eu quero viver totalmente a Deus, numa vida total entregue a Deus, sendo ministro, sendo um missionário, sendo um voluntário na casa de Deus, sendo um voluntário na obra de Deus, sendo alguém que vai se entregar totalmente ao Evangelho. Eu não sei qual que é esse seu passo verdejante que você tem tanto pedido a Deus, e tanto tentado encontrar caminhos, tanto você busca, você ora, você pede, mas aí Deus te dá o caminho e você sente medo, você não tem coragem de se entregar, ou você acha que não é aquele caminho correto. Eu quero te dizer, se entregue a Deus, confie em Deus, porque Ele vai te levar a este pasto verdejante que você tanto quer. Quem aqui precisa entrar em um pasto verdejante? Diga amém. Você diz assim, Deus não dá mais. Eu lutei contra a maré. Sabe, o Espírito sopra ao meu coração que tem pessoas que vão se entregar hoje, dizendo assim, Deus, eu tentei lutar contra a maré. Eu tentei lutar contra o Senhor, o que o Senhor dizia para mim. Eu tentei lutar contra o caminho que o Senhor, mas eu quero me entregar hoje. Eu quero me entregar hoje porque eu quero chegar ao pasto verdejante, eu não aguento mais, eu estou cansado. E se você deseja chegar ao pasto verdejante, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você quer chegar a este pasto verdejante? Você quer chegar a este lugar? Você necessita chegar neste lugar. Talvez seja uma coisa simples, talvez você esteja falando assim, Deus, eu só queria dormir à noite. Se entrega a Ele, você vai dormir à noite. Talvez você diz assim, Deus, eu só queria acordar mais feliz, porque todo dia eu acordo infeliz. Eu acordo dizendo, mais um dia. Mas Deus vai transformar essa tristeza em felicidade. Comece a se entregar, comece a dizer, Deus, eu me entrego. Não sou mais eu que vivo, mas é o Senhor que vai viver em mim a partir de hoje. Deus, eu tentei, mas eu quero me libertar do medo. Se você sente medo de alguma dessas coisas que eu falei esta noite, comece a pedir ao Senhor, Senhor, me liberta desse medo, me liberta desse medo. Senhor, eu quero me entregar, mas eu preciso ser libertado desse medo, eu preciso ser liberto desse medo. Comece a pedir, fale assim, Deus, eu quero ser liberto desse medo. Deus, eu quero que o meu eu não seja tão forte, eu quero que o Senhor seja mais forte em minha vida. Comece a pedir isso, comece a orar, comece a clamar real, comece a pedir, Senhor, eu quero, Senhor, me liberta, Senhor, eu quero me entregar, Senhor, eu preciso me entregar. Eu não encontro o pasto verdejante, eu sei que o Senhor tem o pasto verdejante, mas eu não consigo me entregar. Senhor, me dê força,